Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos contar uma historinha muito interessante. A historinha de Sansão. Quem já ouviu a historinha de Sansão? Comenta aí nos comentários o que vocês acham de Sansão. Vocês acham que Sansão era um cara muito consciente, um cara muito obediente a Deus? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Antes, como de costume, vamos fazer a nossa breve oração. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, que nós tenhamos entendimento e sabedoria para cumprir e obedecer os Teus mandamentos, que nós sejamos filhos obedientes a Ti. É tudo isso que te pedimos, desde já agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Como eu falei, hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a história de Sansão. A história de Sansão está lá no livro de Juízes. Aqui no livro de Juízes, fala um pouquinho sobre tudo que aconteceu com Sansão, quem ele era e tal. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Aqui vocês vão ver já como título, no capítulo 13, vocês já vão ver assim: o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebidas fortes, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, podem continuar lendo aí a história, que é muito interessante. Mas para resumir um pouco, eu vou contar falando para vocês, para ser um pouquinho mais rápido. Tinha essa mulher estéril, havia essa mulher estéril e o seu esposo, né? O nome do homem era Zorá, né? E aí nós vemos aqui... Não, aliás, o homem morava em Zorá. O nome do homem era Manoá. E aí a mulher dele era estéril e ela queria muito ter um filho, né? Nós sabemos que na época da Bíblia, as mulheres que não tinham um filho, elas não eram bem vistas. As mulheres estéreis, né? Elas não eram bem vistas na sociedade, porque só era bem visto uma mulher que tivesse um filho, e se fosse um filho, homem de preferência, né? Mulher não tinha nenhum valor. E aí, esta mulher, aqui conta na Bíblia que esta mulher era estéril, e seu grande desejo era ter um filho, conceber, dar à luz a um filho, de preferência homem, né? Um menino. E aí ela começou a pedir a Deus junto com seu esposo. Os israelitas, o pessoal, a descendência de Israel, estavam sofrendo muito
com os filisteus. Os filisteus perseguiam eles, roubavam as terras deles, os animais deles. E aí Deus mandou este filho para este casal para livrar o seu povo, para livrar o povo de Israel. Ele seria tipo um Moisés, um libertador, né? Ele iria vir com um único propósito, de libertar o seu povo, de ajudar, né? Sair do cativeiro, deixar de serem cativos aos filisteus. Só que Deus deu uma única condição para essa mulher. Deus mandou o anjo falar: não pode comer comidas imundas, beber bebidas fortes, e quando a criança nascer, não pode passar navalha, não pode cortar o cabelo dessa criança. Então, nós sabemos que naquela época não tinha máquina, né, de cortar cabelo, era navalha. Então, esse cabelo não poderia ser cortado nunca. Essa criança seria uma criança muito forte, seria uma criança que iria lutar. Imagine, um homem só, um único homem que iria lutar contra uma descendência, os filisteus, né, que eram muitas pessoas, muitos soldados. Os filisteus eram soldados muito fortes e eram muitos. Então iria vir este filho para esta mulher. Esse menino seria um menino muito forte, e ela teria que criar ele no caminho de Deus, educar ele, mostrando tudo de acordo com o que Deus pediu, de acordo com o que Deus se agrada. Só que quando esse menino cresceu, ele se desviou. Ele foi para outro caminho. Ele começou a namorar uma mocinha que ela era filisteia. E aí, quando ele casou com essa moça que se chamava Dalila, ele desagradou a Deus, porque Deus quer que nós sejamos uma só nação. Quando você é cristão, você tem que casar com pessoas cristãs. Você não pode casar com um ateu. Vocês não vão falar a mesma língua. Isso a Bíblia chama jugo desigual. Se você é casado, se você é evangélico, procure casar com alguém evangélico. Você é católico, procure casar com alguém católico. Você é espírita, seja qualquer for outra religião, procure casar com alguém da sua religião, para vocês poderem falar a mesma língua. Quando vocês estão em casa, que um é de uma religião, outro de outra, fica uma comunicação meio diferente, meio estranha, porque você é de uma religião, você tem uma crença e seu esposo outra. Então, às vezes, o que você falar, ele vai falar: isso é bobagem, isso nem existe, entendeu? Então, Sansão, ele começou a se relacionar com uma filisteia, a Dalila. E deste relacionamento, eles casaram. E aí, Dalila era filisteia. Ela queria ajudar quem? Os israelitas ou os filisteus, que eram sua descendência? Claro que sua descendência, né? Os filisteus. E aí Dalila começou a instigar Sansão. Falar: Sansão, você me ama? Amo, Dalila. Então por que você não me conta o segredo da sua força? Então Sansão falava: o segredo da minha força está em tal coisa, inventava uma coisa. E Dalila fazia aquela coisa, quando via não era. E aí assim Dalila ficou instigando ele. E aí certo dia ele acabou falando para ela. Ela falou: Sansão, você não me ama, porque você vive mentindo para mim, você vive falando que o segredo da sua força é tal coisa, e aí não é aquilo.
Aí ele falou assim: o segredo da minha força está nos meus cabelos. Sansão tinha um cabelo muito grande, e aí Deus tinha falado antes dele nascer, falado para a mãe dele que ele não poderia cortar aquele cabelo, né? E aí Sansão acabou falando para Dalila: o segredo da minha força está nos meus cabelos. Dalila chamou os filisteus, e aí os filisteus pegaram Sansão, estava dormindo. Os filisteus vieram cortar o cabelo de Sansão, levaram ele preso. Quando ele veio se dar conta, ele já estava sem forças, porque o cabelo dele foi cortado. Você percebe que quando nós não somos obedientes a Deus, acaba sendo ruim para nós? Quando Deus manda nós sermos obedientes, não fazer uma coisa, desde lá do Éden, Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim, menos daquela do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram e foram expulsos de lá do jardim do Éden. Sansão desobedeceu à vontade de Deus. A vontade de Deus era ele ser forte para libertar os israelitas dos filisteus. Ele contou o seu segredo justamente para os filisteus. E aí ele ficou fraco, ele foi preso. E o último pedido que Sansão fez, a última oração que Sansão fez a Deus foi: Senhor, restaura a minha força para que eu possa me vingar dessas pessoas. E aí Deus deu a força a Sansão, e Sansão derrubou as pilastras daquela prisão, e Sansão morreu junto com todos os filisteus que estavam ali. Então, mesmo quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, no último momento você se arrepende, Deus te dá a misericórdia. Deus tem piedade de você, e Deus restaura as suas forças, Deus restaura a sua fé. Sansão morreu, mas ele matou muitos filisteus com a sua morte. Então, acabou que as pessoas filisteias pararam de perseguir os israelitas, né? Por conta do que Sansão fez, né? Eles viram que realmente Sansão veio para libertar as pessoas israelitas. Nós temos que ser pessoas sábias, nós temos que seguir os ensinamentos da Bíblia, nós temos que seguir o que Deus nos deixou no nosso manual. Cada pessoa tem um manual na sua casa. Você tem o seu manual? Abra seu manual diariamente e leia. E assim você vai saber viver neste mundo. Este foi o vídeo de hoje, que vocês possam ter conhecimento, entendimento para viver neste mundo, rodeados de inimigos, que vocês possam se livrar das armadilhas do mal. Um beijo para vocês e até amanhã.